Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui ao vídeo de abertura do mercado europeu. Esta manhã aqui a ser marcada por um sentimento um pouco misto e calmo. Portanto, os índices na semana passada voltaram no final de semana a ganhar novamente força, mas esta manhã aqui a ser marcada aqui por uma diminuição da volatilidade, apesar de os índices asiáticos até terem registrado uma sessão bastante forte. Em termos de calendário económico, o dia vai ser um pouco calmo, portanto, o grande destaque já foi conhecido, que foi os dados aqui do Instituto Alemão sobre o clima de negócios e outras sondagens sobre a economia alemã, em que ficou abaixo das projeções e também abaixo dos dados do mês anterior. Durante a tarde ainda vamos ter aqui dados de atividade económica regionais, portanto aqui neste caso vai ser o índice de manufatura de Dallas, e durante a tarde teremos aqui membros, portanto, do BCE a falar e também o presidente do Bundesbank na Alemanha. Esta semana é uma semana que, em princípio, será um pouco mais calma. Não temos assim dados de grande relevância a serem conhecidos. Amanhã vamos ter as minutas. Na quarta-feira vamos ter as minutas da FOMC. Vamos ter também os dados sobre, e aqui é o grande destaque, que é os dados sobre o PCE nos Estados Unidos, e depois não teremos assim grandes dados a serem conhecidos, portanto não vamos ter aqui dados muito relevantes. Também na quinta-feira temos o Thanksgiving, portanto a volatilidade do mercado deverá diminuir um bocadinho, e também na sexta-feira, como será o Black Friday, os mercados também norte-americanos irão fechar um pouco mais cedo. Não obstante, no fim de semana vamos ter dados sobre a atividade económica na China, super importante, até porque não nos devemos esquecer o facto de o PBOC, portanto, o Banco Central Chinês já começou com as medidas de estímulos à economia. Estes são dados sobre a atividade económica e podem aqui frisar uma ajuda maior ou mostrar que efetivamente as ajudas, os estímulos económicos estão a fazer efeito. Não se espera também que a aplicação dos estímulos se tenha logo efeito agora nos próximos dados dos indicadores económicos, mas são dados sobre a atividade económica e são importantes. Na semana passada tivemos dados dos PMIs na Europa, muito alarmantes, e isso vou falar depois também no webinar semanal, portanto hoje às 2 da tarde, mas aqui bastante alarmantes. Ok, então olhando aqui para o mercado, portanto, já vimos que a abertura do mercado europeu a ser um bocadinho calma. Se olharmos aqui para os principais ativos, portanto, se olharmos aqui para o EURUSD, está a recuperar um bocadinho, depois do sell-off que foi motivado aqui pela publicação dos dados dos PMIs, onde o setor dos serviços voltou a estar em território de contração, desde a pandemia que isso não acontecia, e que este está a ser o catalisador por trás aqui das preocupações. Nos índices norte-americanos vemos um sentimento mais positivo, portanto os futuros a serem negociados em terreno positivo, apesar de na Europa estar um pouco mais fraco. Temos todos os índices praticamente a serem negociados em alta. Quando olhamos aqui para o mercado dos criptoativos, vemos que a Bitcoin continua aqui a lateralizar um bocadinho, junto aqui portanto, vamos assumir que é um range, portanto, entre os 99 e os 95.500 dólares, portanto, aqui a ser negociado em range, muito próxima dos 100 mil dólares, mas agora a abrandar um bocadinho esta força que tem vindo aqui a registar pós-eleições norte-americanas. Depois temos aqui algumas altcoins que têm tido um desempenho melhor, que é o caso, por exemplo, da Ethereum, que tem tido um ano bastante fraco, mas que agora está a recuperar um bocadinho e hoje, por exemplo, está a subir 4%, enquanto que a Bitcoin está a subir pouco mais de 0,3%. Depois temos o caso da Solana, que também a lateralizar um bocadinho, e também o caso da Dogecoin, portanto, que no fim de semana até subiu bastante, mas que agora está a abrandar um pouco. Terminando aqui no mercado das matérias-primas. Os metais preciosos têm estado aqui a recuar um bocadinho devido a esta mudança não só de sentimento, como também de alguns movimentos em diversas classes de ativos. Portanto, as yields têm estado a subir, o dólar muito forte, está a penalizar muito o comportamento dos metais preciosos. Quando olhamos, por exemplo, para os produtos energéticos, como é o caso do gás natural, vemos que, apesar das grandes recuperações, portanto, é verdade que o preço já subiu 80%, mas quando também temos em consideração que as quedas estão na ordem dos 90%, portanto a magnitude do movimento é um bocadinho relativa.
continua a consolidar, na minha opinião. Portanto, este aqui é a grande barreira, esta zona aqui é cinzento. Enquanto o preço não conseguir quebrar acima desta zona, possivelmente vamos continuar a ter alguma lateralização no preço. As últimas notícias sobre o clima, as perspectivas de períodos mais frios e, portanto, as perspectivas também de uma maior procura pela eletricidade, onde o gás natural acaba por estar indiretamente também relacionado, está a fazer com que os preços estejam então a subir devido aqui a estes fatores meteorológicos. Também, em termos sazonais, estamos num período em que os preços normalmente tendem a subir devido a esse mesmo aumento da procura. E depois, terminando aqui no petróleo. Portanto, vamos aqui olhar para o Brent, tendo aqui o barril na Europa como referência. Tem estado muito estagnado neste ponto, portanto já vimos que esta zona aqui de suporte, onde o preço está a ser cotado neste momento, não é uma zona que seja fácil de ser quebrada. Mesmo com a questão geopolítica, o peso não está a ser muito significativo no comportamento do preço, e o preço está aqui um bocadinho entre estes níveis, portanto entre os 75 e os 70 dólares, têm sido as últimas sessões muito à volta destes níveis. Portanto, vamos ver se há aqui novos desenvolvimentos, até porque com estes dados dos PMIs poderão efetivamente haver aqui movimentos maiores no petróleo, uma vez que a procura acaba por ser um dos grandes fatores que pesa aqui na valorização da matéria-prima. E bom, do meu lado é tudo. Vou detalhar mais os principais eventos desta semana no webinar semanal, portanto às 2h15, como estava a dizer. Portanto, convido-vos a participar, se tiverem a oportunidade, se não, podem ver sempre a gravação. Portanto, do meu lado é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios.